da Marisa e, claro, e evidente, não só usando, mas todos os resultados aí que eles estão tendo. Então, Girane está contigo, né? E aí, em seguida, já vem aí a Aline. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Não, show de bola. Você já fez aí as honras. A dona da casa, eu só estou aqui no apoio. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. A gente está tentando já conduzindo algumas pessoas para cá, que estão entrando nas outras salas, mas a gente tem que começar para cumprir certinho com o tempo. Então, vamos lá, pessoal. A gente está recebendo a Aline Carvalho, como a Dê falou. A Aline é Head de Customer Experience das lojas Marisa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma profissional com mais de 15 anos de varejo, com sólida experiência e carreira ascendente nas áreas de operações e clientes, atuação muito próxima à estratégia do negócio, contribuindo para a transformação cultural e integração de diferentes áreas da empresa, incentivando que o cliente seja o principal pilar de sustentação da companhia. Não poderia faltar mesmo na jornada CX com uma missão de vida dessa. A gente também acredita muito nisso. Então, Aline, seja muito bem-vinda e, por favor, a palavra é sua. Gente, muito obrigada. É uma satisfação, um privilégio estar aqui com vocês. A Denise, o César, todo o time aí da Plique, são pessoas muito especiais, né, que eu tive o prazer de conhecer aí nesse ano e conviver um pouquinho com eles. Então, vai ser muito bom, né, poder fazer esse bate-papo aqui, contar um pouquinho de como que a gente está trabalhando essa questão de CX, de métricas aqui na Marisa. Né? Então, obrigada pela apresentação. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Carvalho, né? Como já disseram, sou head da área de experiência da cliente da Marisa, estou na Marisa há 4 anos. Né? A Marisa vem aí nesses últimos anos se reinventando bastante para trabalhar cada vez melhor nessa questão do CX, né? Do Customer Experience, para essa mulher que a gente acredita tanto hoje na Marisa, tá? Então, preparei aqui algumas coisas para conversar com vocês, um bate-papo mesmo, não trouxe apresentação, mas aí, não sei, Dê, eu posso ir falando e aí você vai me interrompendo quando você quiser, tá bom? Fique à vontade, o palco é seu. Então, tá bom. Então, queria começar contando um pouquinho sobre como que tudo isso começou na Marisa, né? Então, em 2019, nós começamos com uma transformação muito importante aqui, e uma das nossas principais ambições era ter um modelo que era focado na nossa cliente, na nossa mulher. E aí, em janeiro de 2020, nasceu na Marisa a área de NPS, que depois de 8 meses, e aí em um curto período de tempo, se transformou na área de experiência da cliente pela importância que esse tema tinha para a nossa empresa. E aí, desde este momento, nós passamos a vivenciar verdadeiramente a cliente como principal foco e objetivo de todas as áreas da empresa. Né? Acho que um ponto super bacana de falar é que desde o início da criação da nossa área, o principal propósito, ele sempre esteve alinhado com o propósito da Marisa. Então, em relação ao nosso DNA, por que essa empresa existe, né? E hoje a Marisa, ela existe para fortalecer a autoestima da mulher. E esse é o nosso propósito, né? Isso é o que também nos movimenta como área, porque no final, quando a gente fala qual o propósito da área de CX aqui da Marisa, é melhorar a experiência dessa cliente, promovendo uma cultura que tenha foco nela para surpreender essa expectativa de compra e para que ela, no final, possa recomendar a nossa empresa, para que ela possa ser promotora da nossa marca, mas muito mais do que isso, né? Para que a gente possa, cada vez mais, empoderar essa mulher e para que o nosso propósito de fortalecer a sua autoestima esteja alinhado junto com a nossa área. Então, desde o início, a gente tentou fazer com que a nossa área tivesse uma ligação no olhar muito forte para a nossa cultura. Né? E quando a gente pensa na cultura da Marisa, um dos nossos primeiros princípios é colocar essa mulher no centro. E quando a gente pensa, né, em colocar a mulher no centro, em tudo que a gente está vivendo nessa nova era, né, de customer-centric, a gente pensa que tem sempre 2 possibilidades de tornar essa empresa com esse foco na cliente.
ou essa empresa ela já nasce um pouquinho mais com esse conceito enraizado. Então, eu vejo que as empresas que são mais jovens, as startups como a Plic, né, que nasceram com uma tecnologia muito mais forte, mais descolada, elas já têm um pouco mais dessa questão da cliente, né, e desse conceito um pouco mais enraizado. Agora, as empresas que são mais tradicionais, elas precisam muitas vezes mudar a sua cultura para que essa visão da cliente ela seja mais internalizada, né? E principalmente que eles possam vivenciar isso na prática. E eu vejo que depois da pandemia, né, a importância, né, que o feedback dessa cliente tem, ele é muito maior para o sucesso, para o crescimento ou até para a rentabilidade da companhia. Acho que as empresas começaram a olhar isso de uma forma diferente, né? E isso tudo acaba vindo de encontro com essa questão da cultura de ter uma pesquisa de satisfação na empresa, né? E quando a gente fala, mas por que eu quero uma pesquisa de satisfação? Eu preciso primeiro ter uma pesquisa que me ajude a conhecer a jornada da minha cliente. Então, é importante a gente conhecer, desde o momento que a cliente pensa em comprar conosco aqui na Marisa, seja através da loja física, do app ou do site, até o momento que ela finalizou a sua compra ou recebeu seu produto em casa, né? Então, a gente precisa conhecer muito bem essa jornada, quais são os atritos, quais são os pontos mais fortes dessa jornada. E isso, a pesquisa de satisfação, ela pode nos ajudar, porque ela nada mais é do que uma oportunidade das clientes trazerem o seu feedback e a empresa, hoje, no caso aqui, nós da Marisa, conseguirmos ouvir o que não está funcionando, né? Ou o que funciona, mas principalmente, né, o que não funciona, o que não está agradando essa cliente, e isso, como consequência, pode interferir e nos ajudar a mudar a dinâmica da operação e a gente possa corrigir uma rota ou evoluir na experiência dessa cliente de fato. Acho que tem algumas coisas também, como quando a gente conhece bem a jornada da cliente, a gente consegue reduzir a distância da expectativa da cliente, né, que é basicamente o que ela deseja, em relação ao que a nossa empresa ela entrega, né? Então, isso é importante a gente ter essa visibilidade dessa expectativa. E o quanto o feedback nos ajuda, né, também a aumentar a nossa lucratividade. Porque se a gente sabe qual que é o principal ponto de dor da cliente, a gente pode atuar e isso pode fazer com que a cliente saia mais satisfeita, volte e compre mais ainda aqui com a gente, né? Então, a pesquisa de satisfação, ela nos ajudou muito aqui na Marisa, principalmente nesses pontos. E a gente também teve alguns cuidados, né? Quando a gente foi começar essas pesquisas. Então, a gente não quis deixar a pesquisa muito extensa, muito complicada, ou ela chata, né? Para que as clientes desistissem de confeccionar, de responder essa pesquisa. E hoje, todo mundo, acho que é um ponto de atenção importante também, hoje todo mundo recebe pesquisa de satisfação das mais variadas empresas. Então, como é que a gente consegue deixar a nossa pesquisa da nossa empresa mais atraente para os olhos do consumidor? E assim a gente consegue engajar aquela cliente a responder a pesquisa. Então, acho que esse é um ponto que a gente tem de bastante preocupação aqui, né? E a gente sempre tenta respeitar também o tempo de quarentena, porque ela é muito importante, né? Eu acho que ela ajuda a reduzir a questão do número de pesquisas em um curto período de tempo, né? Então, são coisas que a gente tem bastante atenção aqui na Marisa quando a gente pensa na questão da pesquisa do NPS. E aí a gente vê, né, o porquê que é importante a pesquisa e o porquê é importante medir, né? Então, o que é essa métrica, né, de satisfação da cliente hoje aqui que a gente enxerga na Marisa? Então, a métrica, ela é um indicador que ela é importante porque ela nos ajuda a ter uma visão, né? Ela nos ajuda a medir um pouquinho do grau de contentamento das nossas clientes em relação à marca Marisa, né? E essas métricas, elas podem nos ajudar, né, através de notas, né? Então, a gente pode colocar números, a gente pode colocar imagens, e às vezes a gente pode combinar também notas com imagens na pesquisa, né? E tem muitas métricas que utilizam também perguntas mais simples e diretas, que ajudam a medir essa satisfação. E a pergunta mais simples, a pesquisa mais simples, ela acaba sendo esse incentivo que eu até já comentei
para que a cliente possa responder a pesquisa, né, uma vez que aquele questionário mais extenso, mais, né, chato, complexo que eu falei, deixa às vezes o consumidor mais cansado e ele desiste aí de responder às nossas pesquisas, né? Então a gente mede hoje aqui essa satisfação, essa lealdade da cliente, porque no final, quando a gente mensura, né, essa experiência da cliente, a gente consegue conhecer um pouco melhor e entender mais o nosso público. Com isso, a gente se comunica melhor com ela, a gente se conecta melhor com essa cliente. E eu acho que isso pode também trazer um maior retorno financeiro para a gente, além de ajudar a gente a direcionar um pouquinho mais a questão da resolução e tratativa dos nossos problemas, né? E isso ajuda bastante o relacionamento com a nossa cliente. E dependendo aí de como que a gente seguir, a gente consegue até promover alguns momentos aí de encantamento, né? E aí, quando eu vejo assim, poxa, tem muita... É muito importante medir esse grau de satisfação, mas quais que, na nossa opinião aqui, são as maiores vantagens, né? Então, a gente consegue identificar quais os pontos, né, que o nosso negócio precisa melhorar e os quais estão adequados, né? A gente pode conseguir identificar e diferenciar os tipos de clientes do nosso negócio, e aí a gente consegue tomar as melhores decisões para que a gente consiga fidelizar o nosso consumidor, a nossa cliente, e isso nos ajuda, né, cada vez mais aí na saúde financeira do nosso negócio. E um ponto que é bem importante também, né, que é muito melhor a gente reter uma cliente, porque é 5 vezes mais barato do que a gente conquistar aí um cliente novo, né? Então, a gente sabe que fazer a pesquisa é muito importante, mas é necessário ter essa visão da medição, né? E hoje aqui na Marisa, a principal métrica utilizada para garantir, né, e para a gente conseguir garantir essa experiência da cliente é o NPS, né, que é hoje um indicador mundial bem conhecido, que ele mede o grau de recomendação e lealdade aí da cliente em relação aqui à Marisa, né? Então, através de uma pergunta que a gente chama de pergunta definitiva, né, que é uma perguntinha curta, uma pergunta simples, e tem como principal objetivo avaliar aí qual que é o grau de confiança que a consumidora tem com a marca Marisa, né? Então, a gente pergunta aí de uma escala de 0 a 10, quanto que você indicaria a empresa para um familiar ou um amigo, né? E dependendo da resposta da cliente, a gente vai ter as clientes detratoras, que dão nota de 0 a 6, de 7 a 8 a cliente neutra e de 9 a 10 a cliente promotora, né? Então, como eu falei no início, nós começamos em 2020 com o NPS, hoje nós temos já 2 anos de NPS na Marisa. No primeiro ano, a gente conseguiu evoluir mais de 20 pontos, nós já estamos na zona de excelência, trabalhando somente aí com o NPS. Inicialmente, a gente colocou a pergunta definitiva e a gente também trouxe mais alguns questionamentos para as clientes. Então, a gente sabia e queria pesquisar um pouco sobre os pontos que eram mais críticos na nossa visão, e a cliente foi nos ajudando a direcionar quais eram outros pontos que a gente precisaria trabalhar um pouco mais, né? E conforme vinham aqui todas as principais dores dessas clientes detratoras, nós fomos criando alguns grupos de trabalho aqui na Marisa, que eram as squads, e a gente foi conseguindo não só resolver o problema da cliente, como dar visibilidade para a empresa como um todo do que estava sendo feito e de como o grau de satisfação dessa cliente aumentava. Então, isso nos ajudou bastante a evoluir no ano de 2020, a chegar nessa zona de excelência. Não é fácil, né? Como eu falei no início, a questão cultural ela é muito forte, nem todas as áreas têm essa noção do quanto é importante. Eu brinco que a área de CX ela é uma área direcionadora para a companhia, porque a gente bate na porta lá da área para falar qual que é o principal ponto de dor da cliente, o que ela mais gosta, e a gente acaba cobrando as ações, planos de ação, que as squads elas aconteçam, para que no final não só melhore o resultado do NPS, mas que a gente melhore a jornada dessa cliente, a experiência dela em um determinado canal. E, consequentemente,
o nosso número de NPS, ele melhora também. Só que o que a gente foi percebendo, né, ao longo dos meses? Que a gente precisava também aprimorar e adicionar outras formas de pesquisa, outras formas de métrica na nossa pesquisa. E aí a gente colocou também o CSAT, né, que ele também é uma métrica que acaba medindo a satisfação das nossas clientes em relação a um produto, um serviço, num período um pouquinho mais curto, né? Então, às vezes a gente pergunta, né, como que você avalia a sua satisfação com o serviço oferecido? Né? E aí as respostas elas são medidas aí numa escala de 1 a 5, tendo aí a melhor nota como muito satisfeito e a nota número 1 com um ponto do insatisfeito. Né? Então, a gente também adicionou essa métrica e ela acabou nos dando também um pouco mais de visibilidade em alguns pontos que nós queríamos pesquisar dessa cliente. Eu acho que o CSAT ele é uma métrica muito boa de ser utilizada também, é uma métrica simples, é fácil de aplicar e ele pode ser usado em diferentes pontos da jornada da cliente. Então, a gente usou aqui na Marisa, num determinado ponto também, em relação ao saque. Né? Então, como é que está sendo avaliado aí o nosso saque? Então, a gente viu que é bem efetivo para alguns pontos da jornada ali da cliente. Tem uma outra métrica também que a gente testou aqui na Marisa, que é o que a gente chama do like e o dislike, né? Que são os nossos joinhas aí, se eu gostei ou não gostei, que ela é representada aí pelo dedão para cima e para baixo e tal, e ela também mostra a satisfação do cliente com determinado conteúdo, uma experiência, e ela mostra o quanto o nosso público está engajado aí em um determinado ponto. O like e dislike a gente usou por um período, só que a gente viu que a gente precisava de mais informações do que um sim ou um não. Ah, você gosta sim. Ah, você não gosta não, né? Dá o dislike. Mas não gosta por quê? Né? Então, a gente acabou aqui na Marisa optando em tirar o like e dislike, porque a gente viu que a gente precisava de mais informações em determinado momento. Mas, inicialmente, eles nos ajudaram também. E uma última métrica que a gente já utilizou, essa foi um pouco mais usada no saque, em um determinado momento crítico aqui, que a Marisa passou, né, de pandemia. Acho que todas as empresas aí tiveram momentos aí mais difíceis com essa questão, né, da cliente na pandemia, que a gente usou o índice de esforço do cliente, né, que é uma métrica que também nos ajudou a avaliar um pouquinho da percepção do nível de esforço que um cliente ele precisava cumprir alguma etapa ali daquela jornada. Então, ajudou a gente a entender um pouquinho mais, poxa, tá tão difícil da cliente conseguir concluir uma troca, mas tá difícil em que ponto? Por quê? Qual é o esforço que essa cliente está fazendo? É um esforço alto. Então, a gente sabe que a gente precisa concentrar os nossos esforços para que a gente possa melhorar um pouco mais essa experiência, esse pedacinho da jornada. Então, isso a gente também usou em um determinado momento e ajudou bastante a gente aqui na Marisa. Né? Então, essas são as principais métricas que eu acredito e vejo que são importantes e que eu queria falar um pouquinho para vocês. E o que eu vejo, assim, né, em relação a essa questão da métrica, por que é importante a gente colocar métrica? Como é que eu vendo isso para algumas áreas ou para empresas que ainda não começaram, né, a medir esse grau de satisfação, de lealdade das clientes, que eu acho que são importantes ser analisados antes de colocar aí uma métrica de NPS, de CSAT ou de qualquer outra métrica na empresa. Né? Então, acho que um ponto principal e crucial é tentar olhar para a cultura da empresa. Né? Então, assim, você tem uma cultura que é voltada para cliente, né? Então tem que revisitar esse ponto. Né? Qual que é o contexto que a cliente está inserida no propósito da companhia? Qual que é o DNA da companhia? Né? Então, isso são coisas que são importantes de serem analisadas. Né? E o outro ponto precisa ouvir a cliente, precisa estar aberto a ouvir a cliente. E, gente, não tem pesquisa melhor do que o feedback de uma cliente. Né, que eu acho que isso também é incrível, quando você consegue dar visibilidade do que a cliente está dizendo
da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, e através desse feedback você movimenta uma empresa como um todo para trabalhar em prol dela, é uma coisa assim fantástica, tá? E quanto mais as pessoas vão vendo a transformação que vai acontecendo, mais elas se engajam em relação a esse propósito, né? E um ponto importante, é bacana, você tem feedback da cliente, e aí, o que você faz com ele? Né? Então, você precisa atuar também de forma ágil, né? Com uma solução rápida, e precisa ter empatia pela cliente. O cliente está lá passando por uma necessidade, você viu que o NPS caiu, o grau ali de satisfação dela também reduziu, você vai fazer o que com isso? Seja rápido, tá? Isso é importante também. Poxa, mas eu tenho muito problema para atuar, por onde eu começo? Faz um 80-20, um Pareto, pega 80% dos principais problemas, né, que vão impactar melhor, de forma mais positiva, a sua cliente. Né? Então, você não consegue atuar em tudo, escolhe 80%, escolhe os 20% que vão impactar nos 80% das clientes. Então, acho que isso é uma coisa que é importante também, né? Precisa ter uma gestão da métrica por trás de tudo que você faz, tá? Para que você possa compartilhar com a empresa e para que ela seja direcionadora realmente de ações para a solução de problemas. Não adianta você ter uma métrica e você não dar visibilidade dela. Precisa compartilhar com todas as áreas, precisa cobrar soluções para que essa cliente, ela realmente aí tenha o seu problema resolvido, né? E o ponto principal, precisa provocar todas as áreas da empresa a resolverem o problema. A cliente é problema de todos, é o que a gente fala muito aqui na Marisa. Então, como área, eu sempre busco o apoio das lideranças, porque todo mundo é parte do problema e todo mundo faz parte da solução. Então, acho que isso é uma coisa que é muito importante, tá? Essa métrica, ela precisa, de alguma forma, ser mostrada para todos da companhia. E a gente está num momento aqui de Marisa também que a gente começa a fazer fechamento do looping de NPS. Então, não sei se todo mundo sabe, mas a gente começa a fechar o ciclo com a cliente. Então, a gente envia a pesquisa, a cliente dá o retorno dela da pesquisa e nós fazemos uma ligação de feedback, levando uma solução e uma tratativa para aquele problema que a cliente neutra ou detratora trouxe. Então, a gente está experimentando isso, já está, esse modelo aí começou um pilotinho ano passado, agora já está em todas as lojas da Marisa, e a gente vem tendo resultados super positivos, que só solidificam um pouco mais aí os nossos resultados de NPS e mostram para a empresa o quanto essas métricas elas são sólidas e elas nos ajudam aí a aumentar o faturamento da nossa empresa, né? A cliente promotora, ela gasta mais, ela visita mais as nossas lojas e elas trazem uma rentabilidade melhor. E quando você consegue, através do looping, transformar a experiência de uma cliente detratora em neutra para uma cliente promotora, gente, o ticket médio de retorno dessa cliente na loja, ele é maior também. Então, a gente está conseguindo mostrar isso, está sendo bem incrível para a Marisa, né? Então, cada vez mais as pessoas estão mais engajadas e compradas aí com a cliente, com a mulher, e elas querem mudar a experiência dessa cliente, a ponto de surpreender essa cliente, de encantar. Então, a gente consegue até algumas histórias já de encantamento na Marisa com esse trabalho aí de só 2 aninhos que a gente está construindo. Acho que é isso, assim, que eu tinha para compartilhar um pouquinho para vocês. Quero deixar vocês aí à vontade. Não sei se a Dê tem uma pergunta ou alguém quer fazer algum comentário. Fica super, deixo com vocês aí também. Eu tenho, Aline, uma pergunta. Você falou aí que você faz pesquisas, né, dentro da Marisa, e aí que você, claro, eu já conheço um pouquinho da trajetória, já sei quais são os canais, né, e eu queria que tu falasse um pouquinho como que foi, né, os testes de canais dos relacionamentos para a busca de pesquisa aí, né, com os clientes de vocês. Quais foram os canais que vocês testaram, quais foram os que deram mais resultado, né, para as pessoas entenderem que nem sempre o canal que a empresa A utiliza vai dar certo para o seu tipo de negócio. Então, fala aí um pouquinho como é que vocês definiram, né, o principal canal de relacionamento com os clientes de vocês. Legal.
nós testamos 2 canais aqui na Marisa, o envio dessas pesquisas aí por e-mail e por SMS, tá? Então, como é que funciona aqui? Aqui, então, a cliente efetivou a compra, depois de 24 horas, ela recebe a pesquisa, tá? Então, a gente fez teste por e-mail e o teste por SMS. O que a gente percebeu? O SMS, ele é um canal um pouco mais caro que o e-mail, então ele deveria ter aí uma taxa de abertura um pouquinho maior para que compensasse para a gente aqui na Marisa. O que a gente percebeu, mensurando isso por meses, é que o SMS, ele tinha uma baixa taxa de abertura em relação ao e-mail. Então, a gente acabou decidindo retirar o SMS e ficar só com e-mail. Então, hoje, a gente só utiliza o e-mail em todos os canais aqui, e a gente viu que a taxa de abertura ela é muito maior, é um canal muito mais barato, seguro também, e que no final as clientes aí já estão mais adaptadas, né? Então, o que a gente percebeu? A cliente Marisa, ela já está super adepta a e-mail, muito mais do que SMS. Um outro canal que a gente gostaria de trabalhar é o WhatsApp, mas a gente está nos nossos planos futuros, está em vias de orçamento, né? Porque é um canal que é muito mais caro, mas é o canal que as nossas clientes estão conectadas, né? Muito mais que o e-mail. Então, por enquanto, a gente está só no e-mail, mas com um olhar aí para o WhatsApp. Para as empresas também, não deixem de testar o canal do WhatsApp, que é um ótimo canal. Hoje a gente sabe que todo mundo está conectado, né? E aí, gente, também falando, né, a Marisa aí lançou um novo app deles, né? Eu estou falando aqui porque é uma história de amor, de mulher para mulher, Marisa. É isso aí. E eles também vão estar aí, né, fazendo todo esse acompanhamento da jornada ali por dentro do app, né? Então, para quem gosta de promoções, ó, sensacional as promoçõezinhas ali do app, né? E aí é um outro canal, né, Aline, que vocês estão tendo também de relacionamento com os clientes de vocês, né? Então, para quem vem acompanhando aí a Marisa, eles tiveram uma mudança interna, né, de realmente colocar o cliente no centro, de buscar as melhorias, e a gente fica feliz em ter compartilhado aí também, né, desse momento Marisa, a gente fica feliz, né, e aí eu deixo aqui aberto, né, então eu tenho várias perguntas, porque eu acho que são interessantes de vocês saberem, né, mas eu vou deixar vocês dentro da curiosidade para saber se vocês têm aí alguma pergunta para a Aline, porque senão a gente vai aqui, ó, eu vou fazer as perguntas que eu gostaria que ela respondesse para vocês. Vai ser nosso bate-papo, né, Dê? Aí não vale. O Tiago fez pergunta aqui. Ele está perguntando o seguinte: como avaliaram o índice de esforço? Nós estávamos na época da pandemia com uma consultoria, né? Então a gente não usou muito esse canal por muito tempo. A gente fez um trabalho do índice de esforço, e a gente acho que mediu de 0 a 100 esse índice, só me ajuda aqui, mas a gente fez uma vez, por isso que eu falei, foi um canal que a gente usou ele, o like e dislike a gente usou pouco, mas ele ajudou assim a olhar qual que era o índice de esforço que a cliente fazia para determinada jornada. Mas eu não tenho ali detalhado como é que ele atua, tá, Tiago? Até posso depois trazer um pouco mais aqui e compartilhar. Cadê? Vamos lá, vou ajudar a Aline a responder. Tá? Me ajuda, Dê. O índice de esforço, tá? Ele vai sendo medido aí também por médias ponderadas, né? Então, a empresa, ela define o que são pontos de atrito naquela resolução daquele problema, né? E eles vão pontuando e vão fazendo uma diferença entre o que foi positivo para o que foi negativo, né? Então, o quanto de esforço, tá, que eu tive. Então, se a gente for olhar aí para dados, né, eu posso dizer que eu tenho aí uma média, né, de 1 a 5, tá, dentro de um nível de esforço, e que eu tenho a nota 1 são 10 pontos, nota 2 são 20, nota 3, 30, e aí sucessivamente. Eu pego todo esse valor e faço, tá, uma divisão pela quantidade de pessoas que responderam essas perguntas. Então, vamos dizer que 150 pessoas responderam.
tá? Então, eu faço uma média, aí eu tenho aqui, tá? Um número, e aí ele vai me dizendo aí o esforço, tá? Então, eu pego a quantidade dessas pesquisas que foram respondidas por notas e eu divido pela quantidade dessas pessoas que me responderam. Então, normalmente, tá? Essa parte de esforço, ela também vem da medição de 1 a 5, tá? Então, vai muito aí do que a empresa quer e do que ela definiu como regra de esforço, né, na visão do cliente. Então, algumas empresas, elas fazem isso para entender como a Marisa fez, né, dentro daquele determinado período, para melhorar os processos e os serviços. Assim, só super obrigada, Dê. Fazia tempo que eu não olhava essa métrica, foi bem no comecinho da pandemia. E o que a métrica nos ajudou, né? Síntese de esforço. A gente pegou, assim, os 5 principais pontos ali de maior esforço que a cliente fazia, e a gente olhou e trabalhou internamente na Marisa. E depois a gente foi olhar que esses esforços eles estavam muito alinhados com alguns pontos de reclamação que vinha no próprio NPS. Então, a gente acabou também, no final, conseguindo unificar tudo e trabalhar ali para resolver o problema. Por isso, a gente acabou fazendo uma única vez, mas naquele momento foi super importante para tentar tirar ali aquele atrito em relação à jornada da cliente. Show de bola. Aí, Thiago está agradecendo a Aline e Denise. Obrigada, Denise, né? Me ajudou aqui, viu, Thiago? Porque, olha, fazia tempo que eu não lembrava disso. Aline, durante todo o dia hoje a gente teve várias pessoas compartilhando as experiências, como tem sido essa questão do sucesso e da experiência do cliente dentro do negócio. E aí, na maioria das vezes, a gente traz aquilo que deu certo. Existe alguma coisa que você possa citar que, tipo, vocês erraram e aprenderam com esse erro? Olha, acho que no começo, assim, a gente, assim que a gente colocou a área, a gente teve muito apoio de todas as áreas da empresa, né? Então, isso desceu de cima para baixo, o que eu vejo, assim, antes de ir lá para o que deu certo e o que deu errado, que a grande maioria das empresas, elas tem muita dificuldade de implantar a área de experiência da cliente porque ela não tem o apoio da liderança. E aqui na Marisa foi o contrário, né? Então, a gente teve o apoio desde o início das lideranças. Eu não sei se um ponto que a gente fez, acho que não que deu errado, tá? Mas uma grande dificuldade que a gente teve foi com as squads. Então, quando a gente começou isso foi a maior dificuldade que a gente teve no início, tá? Então, a gente tinha ali aquela massa de reclamação, a gente chegou ali nos principais pontos que a gente precisava resolver e a gente estava com aquilo na mão. O que a gente precisava fazer? Era ter a solução. Só que não é a área de experiência da cliente que vai trazer a solução. Quem vai trazer a solução são as outras áreas, né? A área de CX, ela vai direcionar, ela vai cobrar as ações, ela vai dar visibilidade, mas não é ela que vai executar. Então, assim, uma das maiores dificuldades no começo, e até posso falar um erro, que foi, talvez isso acho que foi um erro, a gente deixou na mão dos nossos líderes escolherem quais seriam as pessoas que iriam tocar essas squads com a gente. Então, a gente colocou todos os tipos de profissionais das diversas áreas que tinham na Marisa, e a gente começou a tocar essas squads. E a gente percebeu que as pessoas que estavam lá não estavam sendo as pessoas corretas. Então, a gente teve que voltar atrás e falar assim, não, deixa eu ajudar aqui o meu líder a escolher. Porque para a squad precisa ser uma pessoa que tem autonomia para resolver, que ela tenha agilidade, que ela tenha um pensamento ali 360 e que ela vá buscar e disseminar essa cultura com os demais líderes. Posso falar que foi um erro, porque a gente deixou isso daí na mão dos nossos líderes e a gente percebeu, não, isso tem que estar na nossa mão, que é escolher a pessoa certa para resolver o problema certo. E aí a gente conseguiu fazer com que essas squads, elas andassem e a gente conseguiu ali no final resolver o problema da cliente. Quando eu falo que conseguiu no final, isso não foi fácil, daí foi 12 meses, né? Então, foi 12 meses trabalhando. Eu brinco que com a minha coordenadora, com a Mayra, que a gente apanhou pra caramba no início, porque não é fácil você ir lá bater na porta do teu líder, né, do teu superior, porque a gente lida aqui com os nossos superiores, e falar assim, olha, essa parte aqui a cliente está reclamando da tua operação.
né, do teu serviço, do teu produto. Então, não é muito fácil, não, mas aí com muito jeitinho, né, com bastante engajamento dos líderes, a gente consegue. Mas acho que talvez deixar isso daí mais na mão deles, a gente teve esse erro aí no começo. Show. E você citou algumas métricas que, com certeza, são métricas que vocês trabalham, utilizam muito hoje aí dentro, né, pelo que você falou. Dessas métricas, CSAT, o like e dislike, o próprio NPS, qual que você citaria, não como a mais importante, mas que traz aí mais insights estratégicos da ponto de vocês falarem assim, a gente vai ter que mudar isso no processo? Tá. Eu acredito que todas ajudam, mas se eu tivesse que definir uma, vou falar o que a gente escolheu inicialmente na Marisa, que foi o NPS. Eu acho que você entender se a tua consumidora ela está engajada com você a ponto dela promover a tua marca, é uma relação muito forte de confiança, porque você só indica quem você confia. Então, quando a gente tem ali um maior número de promotoras, como a gente tem hoje na Marisa, é muito bacana. E eu acho que o NPS, ele te traz boas informações, né? Eu falo que o NPS, ele, por si só, às vezes, ele não te dá o direcionamento que você quer, mas quando você coloca uma pergunta, mais 2, 3 perguntinhas ali adicionais junto com o NPS, você consegue fechar o quebra-cabeça. Sabe? Então, assim, legal, tua cliente é detratora, ela deu nota 1 para você. Aí você perguntar para ela, mas qual é o motivo que você deu nota 1? É o atendimento de caixa, é fila, é o provador, é o produto, é o atendimento. E aí você consegue começar a trabalhar um pouco melhor. Então, se tivesse que escolher uma para iniciar, no meu ponto de vista, tem que ser o NPS. A gente colocou o CSAT depois de muito tempo, assim, aqui na Marisa. Entendido. Deixa eu ver se tem mais alguém. Pessoal, quer fazer mais perguntas? Podem escrever aqui, estamos já caminhando para o finalzinho. E uma última pergunta, Aline, sobre pessoas, né? A gente vive um momento e todo mundo está defendendo que toda negociação não é B2B, independente de você ser B2C, né? No final das contas, é de pessoa para pessoa, é de humano para humano. Como que vocês conseguem fazer essa cultura de experiência do cliente sair do escritório e refletir nas lojas? Olha, aqui na Marisa, eu acho que a nossa dificuldade é outra. O time de loja, ele é bem engajado com a cliente. Então, desde o início, como eu falei, a gente tentou trazer a cultura da Marisa junto com a cultura ali de CX. E as pessoas começaram a entender que era importante quando a gente começou a converter isso em valor agregado. Então, assim, olha, pessoal, por que é muito bom você atender o cliente? Porque o cliente sai satisfeito, porque o cliente ele fica feliz, mas tem um outro ponto, ele visita mais sua loja e ele compra mais. Então, a cliente promotora, ela compra mais e visita mais. E o ticket médio dela também é muito maior que de uma cliente neutra ou de uma cliente detratora. Então, o time de lojas que é aqui na Marisa, por ter esse contato maior com a cliente, eles entendem isso de uma forma mais fácil e prática do que o time do escritório, tá? Então, aqui acho que na Marisa é o contrário. O nosso desafio é fazer com que o time do escritório ele consiga vivenciar essa experiência. Porque, por exemplo, time do jurídico não tem um contato assim direto ali com a cliente, é uma coisa ou outra, né? O time do financeiro, cara, o time do financeiro de jeito nenhum. Então, tem uma série de coisas que foram feitas. Então, por exemplo, a área de RH é uma grande parceira nossa aqui da área. Então, a gente começou a levar um pouco mais esse pessoal do escritório para as lojas, né? Para vivenciar a loja. Então, a gente chama aqui do Viva Loja. Então, é um dia que, agora que a pandemia deu uma segurada, né, gente? Mas a gente está começando a retomar de novo com isso, com todos os cuidados. Mas o time de escritório sai e vai para as lojas para trabalhar na loja, para atender a cliente, né? Tem uma outra ação que a gente fez também na Semana da Cliente, que foi levar os nossos líderes, todos os nossos executivos, para dentro do saque. E os nossos executivos escutaram
a reclamação de todas as nossas clientes lá numa manhã inteira. Responderam e-mail, interagiram com a cliente no chat, escutaram a cliente lá no Voz. Então, assim, foi uma experiência incrível, porque o gestor sentiu a dor, né? Então, assim, o nosso gestor do financeiro sentiu a dor, nosso gestor de todas as áreas, ele pôde ouvir quais eram as maiores necessidades da cliente. Todo mundo voltou ali com a sua lição de casa para dentro do escritório para fazer com que, para mostrar o quanto que o trabalho deles interfere ali na jornada dessa cliente. E assim, é constante, tá? A gente está em todos os fóruns. Aqui na Marisa a gente tem lives semanais, a gente tem algumas reuniões que a gente chama de RAG, que são reuniões de alinhamento geral, que a gente leva um pouquinho do fechamento do mês. A minha carinha está em tudo. Eu estou em todas as lives, em todas as RAGs, em todas as reuniões. A gente está presente em todos os momentos que a gente pode, para reforçar essa cultura aí da cliente. E no início, né? No início é um diazinho, um degrau ali que você sobe por dia. A gente fazia reunião com os times de loja, com todas as regionais, com todos os divisionais aqui da Marisa, né? Que é a forma com que são divididas as lojas. E eu acho que a gente conseguiu ter essa galera engajada. Mas a gente primeiro tocou ali no bolso da galera, depois a gente foi para o coração. Aí agora deu certo. O pessoal está bem engajado com o NPS aqui na Marisa. Legal. Oi, Aline, tudo bom? Oiê, tudo ótimo. Saudades, viu? Também. Bom, como a minha palestra foi um tema, né, mais de futuro, aí eu queria também escutar um pouquinho de você, né? O que é que vem de tendência aí na Marisa para 2022, 2023, né? O que é que vocês estão pensando aí de novidades? O que é que você pode falar, né? Tem coisas que a gente pode falar muito, mas o que é que você pode abrir aí para as clientes Marisas, né, que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir depois, né, no YouTube, né? O que é que tem de novidade aí na Marisa no próximo ano? Bom, para o ano que vem, acho que tem, assim, pelo menos os estudos, né? Não sei ainda, mas alguns estudos de novos canais, né? Que eu já contei aqui um pouquinho. Acho que para o futuro, assim, pensando na cliente Marisa, a gente está tentando trazer muito mais inovação para essa mulher, né? Então, como a Dê trouxe, né? A gente lançou aí o app ele tem já uma relevância muito importante para a Marisa. E hoje, quando a gente fala em app, né, a nossa aspiração lá do futuro, como o César está querendo saber aqui, é ser a plataforma da mulher. Então, a gente quer, por que não, né, pensar em como é que a gente alia o NPS ali com toda essa jornada dela. As nossas lojas estão muito mais tecnológicas, eu aproveito até para convidar vocês, a gente reinaugurou 2 lojas recentemente, que tem já uma pegada diferente, né? A gente já deixou a loja muito mais tecnológica, acessível aí para as nossas clientes. E o que a gente está vendo é que cada vez mais elas são mais antenadas com a tecnologia. Isso César vai saber, né, César? Então, assim, a gente quer deixar essas lojas mais próximas. E a área de CX também. Como é que a gente consegue? Aí é coisa que a gente está planejando para o futuro, mas como é que a gente consegue, dentro de todas as áreas da Marisa, ter alguém ali com um olhar de CX? Sabe? Como é que a gente consegue penetrar ainda mais nessas áreas, pensando aí no futuro? E a gente quer inovar, né? A gente está atrás aí de coisas novas, né? Do varejo. Então, por isso que a Aplica é tão importante para a gente, né? É uma empresa que tem sempre trazendo boas ideias aí para nós, mas o que eu posso falar é isso ainda, tá, César? Eu não posso contar muita coisa, mas tem novidade boa por aí, viu? Show de bola, Aline. A gente quer muito agradecer aí sua presença, sua disponibilidade. A gente sabe que sua agenda é super corrida. A Denise falou, não, mas eu vou conseguir, ela vai vir. Então, muito obrigada, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito. É muito legal ver uma marca que trabalha, pensa na mulher, na experiência da mulher, no comportamento da mulher, e isso só enche o nosso coraçãozinho aqui feminino de alegria. Muito obrigada de verdade. Pessoal, depois a gente vai estar disponibilizando todos os contatos aí da Aline para vocês interagirem. Ela está lá no LinkedIn, no Instagram. Então, fiquem à vontade para contatá-la, tá bom?
Nós temos aí 15 minutinhos para se esticar, levantar, beber uma água, um café quem pode, já providenciar aquela jantinha, não tem problema. Vem para cá e janta com a gente, porque já a gente vai ter aí a Vilarinho da parte de seguros, falando um pouco de seguros e benefícios, e hoje ainda tem o qual é o sobrenome dele, gente? Fugiu o nome. Hélio Bar, isso, do Reclame Aqui e Cliente Feliz. Ó, a junção, Reclame Aqui, Cliente Feliz juntinho, para falar um pouco aí sobre relacionamento e estabelecer confiança com os clientes. 15 minutinhos a gente está de volta. Muitíssimo obrigada, gente. Até já. E eu quero dizer que a Aline foi essa ponte de conexão entre a Aplique aí e o pessoal aí do Reclame Aqui, tá? Então, que bom. Ó, coraçõezinhos. Tchau, Aline. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada, tá? Tchau.